Olá, amigos. A obra de hoje é uma daquelas que, se fizéssemos uma categoria das 10 mais importantes obras do mundo já produzido por algum músico, por algum compositor, estaria incluída. Trata-se do Requiem de Mozart. O Requiem, como você provavelmente saiba, é uma cerimônia de morte, de sepultamento, e começa dizendo: descanso dá a ele eternamente. Daí o requiem, a palavra latina para descanso. Nós vamos ouvir apenas um trechinho. Esta obra de Mozart, que é muito longa, de várias partes, todo o texto do Requiem, que é um texto longo e que, a propósito, muitos compositores musicaram, não só Mozart, é uma obra que tem algumas controvérsias ou tem algumas lendas em torno dela. Começa pelo fato histórico de que foi uma das últimas obras que Mozart escreveu, se não a última. De fato, ele deixou inacabada a obra. Ele escreveu já no seu leito de morte e, de fato, morreu antes de completar o trabalho. O trabalho foi completado por um seu discípulo. A outra é que parece que o próprio Mozart teria dito que uma noite ele já estava recolhido e batem na porta e ele vai, uma pessoa encapuçada, vestido de negro, pede que ele componha um requiem e tem que ser urgentemente, você não pode falar para ninguém, está aqui uma bolsa de ouro, de dinheiro, e foi embora. E Mozart ficou muito preocupado, achando que era a própria morte que vinha chamá-lo. Reza a lenda, pelo menos. O fato é que Mozart começou a trabalhar muito afincadamente nessa composição. O que se sabe, na verdade, é que se tratava de um conde que gostava de dizer-se compositor. Então ele encomendava obras de bons compositores e assinava o nome dele. Ele queria fazer uma homenagem à esposa e então encomendou um requiem do grande Mozart, mas iria assinar com seu próprio nome, por isso que era importante o segredo. E quem foi bater a porta de Mozart era um seu emissário. Pois bem, mas não só isso. O Requiem de Mozart, como dissemos, ficou inacabado, escrito no leito de morte. Foi o último ano de vida de Mozart, 1791, ele morreu em Viena. Havia nascido numa pequena cidade, Salzburg, na Áustria, e morreu na capital, em Viena. Muito jovem, como se sabe, com cerca de 35 anos, mas deixando uma produção enorme. Se tivesse só escrito o Requiem, já seria uma produção impressionante, mas ele escreveu muitas outras coisas importantes, muitos requiems, muitas óperas, escreveu outras partes para coro e orquestra, escreveu um repertório infinito quase aos nossos olhos. Pois bem, Mozart teve uma relação difícil com seu pai, e muitas vezes falou da dificuldade da vida e como era complicada. De fato, Mozart tinha uma facilidade enorme para as coisas musicais, um talento precoce, mas ele tinha muita dificuldade para outras coisas da vida, o dia a dia, o cotidiano lhe era, em alguns momentos, muito complicados. Teve também, por isso, muita dificuldade na relação com o seu pai. O que eu queria chamar sua atenção é que a questão da morte rondou por muitas vezes a cabeça de Mozart. Eu quero ler para você uma coisa que ele escreveu para o pai dele 4 anos antes da composição do Requiem, e ele escreveu o seguinte sobre a morte: como a morte é o verdadeiro objetivo da nossa existência, formei nos últimos anos relações tão próximas com este melhor e mais verdadeiro amigo da humanidade, que a imagem da morte não só não é mais aterrorizante para mim, mas é realmente muito reconfortante e consoladora. Na verdade, a gente vê que a música é uma música tranquila até certo ponto, mas tem momentos trágicos, momentos difíceis. Eu quero que você ouça hoje um desses momentos mais difíceis. Trata-se do Lacrimosa, um dos trechos mais célebres da obra e provavelmente o trecho mais executado no mundo inteiro desde a morte do Mozart. Nunca deixou de ser executado. O texto diz: será um dia de lágrima, aquele dia no qual ressurgirão das cinzas as pessoas para serem julgados como réus. E aí o texto diz: poupa a este,
ó Deus, piedoso Senhor Jesus, e dá-lhe repouso. Referindo-se, obviamente, a quem estava sendo homenageado com a música, sepultado, ou homenageado depois do seu sepultamento. Dia de lágrimas, o dia do julgamento. Faça que este não seja julgado indigno. É isso basicamente que o Lacrimosa diz. Você vai ver uma introdução da orquestra com sons que parecem gritos, gemidos, e de repente o coro começa uma melodia que, apesar do texto dizer que será um dia de choro, na voz do coro não se ouve o choro. Talvez na orquestra. O Requiem não é inteiro da composição ou de composição do Mozart, como já dissemos, mas ele foi cantado em parte no leito de morte, um dia antes da morte do Mozart, ele tocando viola e alguns 3 cantores lendo a partitura manuscrita. Deve ter sido uma impressionante execução. Quando Mozart se refere à sua Lacrimosa, aqui nós vamos ouvir já já, essa peça tão amada hoje, ele escreveu não até o final, escreveu uma parte razoavelmente longa. Disse que na apresentação que ocorreu nesse dia que eu fiz referência, um dia antes da morte, quando começaram a cantar a Lacrimosa, e lá pelo 10º compasso mais ou menos, Mozart começou a chorar, acreditando que talvez fossem as últimas palavras que ele iria escrever em música, descrever em música. Vamos ouvir na interpretação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e do Coro Universitário Mackenzie, o Lacrimosa, a 7ª parte do Requiem de Mozart. Vamos lá. E assim, ouvimos essa linda, melancólica peça musical, um trechinho do grande Requiem do grande Mozart.
obra que escreveu nos últimos dias da sua vida, que deixou incompleta e foi completada por um seu aluno. O Lacrimosa que ouvimos também não foi composto até o final. Ele parou mais ou menos à metade e cabendo a seu aluno concluí-la. Na interpretação do Coro Universitário Mackenzie, Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, um concerto acontecido já há alguns anos, mas que nós quisemos muito repartir com você. Muito obrigado pela sua atenção, esperamos que você fique bem, fique em paz e que nos encontremos outra vez. Muito obrigado.